TDAH é a sigla para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Você tem tarefas que são entediantes, você tem tarefas que geram mais prazer e todas merecem a tua atenção para você entregar algo. O problema do TDAH é que você não consegue manejar a tua atenção para aquilo e depois pegar e manejar a tua atenção para aquela outra coisa. Eu não vejo que elas têm um déficit de atenção, elas têm um problema em manejar a atenção. Trabalho. Estima-se que mais de 400 milhões de adultos no mundo convivem com transtorno e no Brasil. Esse número não para de crescer. Para essa conversa recebemos o Dr. Daniel Tomedi, médico neurologista focado em neurologia cognitiva e comportamental. Ela fixa tanto a atenção em determinada coisa, ela fixa a atenção tanto naquela tarefa, que você pode até chamar ela. Ei Ricardo, ela não te ouve, ela te ignora. Ela entra como se fosse um transe e ela foca naquilo. Isso até de uma certa forma é deletério. Por quê? Porque ela chega a procrastinar outras coisas, deixa de fazer outras coisas em detrimento de um hiperfoco muito grande para aquilo, que não deveria estar tão focada naquilo. TDAH afeta a produtividade devido à dificuldade de atenção, organização, cumprimento de prazos, planejamentos. É comum que adultos com TDAH enfrentem maior instabilidade no emprego, com chances aumentadas de demissão. No aspecto mental, a maior incidência de burnout precoce. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre esse tema que está cada vez mais presente dentro das empresas e da vida adulta. O TDAH no mercado de trabalho. Estima-se que mais de 400 milhões de adultos no mundo convivem com transtorno e no Brasil. Esse número não para de crescer. Para essa conversa recebemos o Dr. Daniel Tomedi, médico neurologista focado em neurologia cognitiva e comportamental, para entender os impactos, as oportunidades para as empresas e profissionais lidarem melhor com o TDAH no ambiente corporativo. Dr. Daniel, seja bem-vindo. Como é que tu quer que eu te chame? Daniel. Tá ótimo. Daniel, então, bem-vindo e obrigado pelo teu tempo. Valeu, eu que agradeço o convite de vocês. A gente estava aqui no off falando sobre o TDAH e tu já chegaste com uma polêmica aqui. Eu não acho que o nome esteja certo. Me explica melhor, por que tu acha que TDAH não é o nome correto para isso? Minha opinião. Tá, tua opinião. Minha opinião. Porque, olha, Ricardo, TDAH é a sigla para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A minha questão aí é déficit de atenção. Bora lá, as pessoas com TDAH, eu não vejo que elas têm um déficit de atenção, elas têm um problema em manejar a atenção. Exemplo, tá? Elas estão fazendo uma coisa que não dá prazer, uma coisa tão numa tarefa entediadas, tá? O que acontece? Elas não conseguem focar a atenção para aquela determinada coisa. A gente sabe que no dia a dia a gente precisa fazer muita coisa e nem sempre a gente faz o que a gente quer ou o que a gente tem prazer, mas a gente precisa focar a nossa atenção para entregar algo, para entregar alguma tarefa, para entregar algum resultado. O que acontece no cérebro de quem tem TDAH? Isso é muito difícil. Fadiga rápido. Você precisa de uma energia, de uma constância e atividade cerebral para entregar determinada tarefa que não dá prazer, tá? Então a pessoa com TDAH, ela não consegue manejar a atenção para aquilo. A atenção ela se dispersa, a atenção ela foge. Ela não consegue simplesmente direcionar a atenção para aquilo, tá? Agora, se ela vai se engajar numa tarefa que dá muito prazer para ela, que ela gosta muito, tá? Toda a atenção dela se direciona para aquilo. Pode criar, é o que a gente estava falando, até num hiperfoco. Tu já viu uma pessoa com TDAH com hiperfoco? Ela fixa tanto a atenção em determinada coisa, ela fixa a atenção tanto naquela tarefa, que você pode até chamar ela. Ei Ricardo, ela não te ouve, ela te ignora. Ela entra como se fosse um transe e ela foca naquilo. Isso até de uma certa forma é deletério. Por quê? Porque ela chega a procrastinar outras coisas, deixa de fazer outras coisas em detrimento de um hiperfoco muito grande para aquilo, que não deveria estar tão focada naquilo. Você não precisa
entregar tanto foco para determinada coisa. Tu entendeu? Então, você tem tarefas que são entediantes, você tem tarefas que geram mais prazer e todas merecem a tua atenção para você entregar algo. O problema do TDAH é que você não consegue manejar a tua atenção para aquilo e depois pegar e manejar a tua atenção para aquela outra coisa. Ou você dispersa muito rápido naquela tarefa que não te dá prazer, ou você foca muito naquela tarefa que te dá prazer. Mas, Daniel, eu peguei aqui, fadiga versus prazer. Eu entendi que a questão do manejo, né? Pô, como qualquer ser humano do mundo, eu vou focar no que eu gosto, do que me dá prazer. Sim. Né? Do que me faz bem, do que me deixa feliz e tudo mais. A dificuldade, na verdade, está em eu controlar esse meu, sei lá, subconsciente, meu consciente de que, pô, eu preciso fazer isso aqui mesmo sendo chato para depois focar para cá. Não consegue? Onde é que está a dificuldade, na verdade? Aí? Você tem dificuldade de você deslocar a tua atenção. A gente tem vários tipos de atenção, né? E uma delas é a atenção alternada. Você alternar entre uma tarefa e outra. Você desviar a tua atenção. Então, não é uma questão de ter o déficit de atenção. É um problema, você tem atenção. O problema é que você não está manejando a sua atenção conforme aquela tarefa. E tem outra coisa. Isso é só a ponta do iceberg. Essa mente dispersa é só uma coisa na vida dessa pessoa. A gente tem que falar, na verdade, o cerne do problema do TDAH é o que a gente chama função executiva. Já ouviu falar? Não ouvi. O que é a função executiva? É toda habilidade, Ricardo, que você utiliza para o teu dia a dia. Exemplo, tomada de decisão, planejamento, julgamento, colocar as tarefas em sequência, o que é mais importante primeiro para depois fazer as outras. O que vem mais importante, o que vem depois. Raciocínio, solução de problemas. Isso tudo é função executiva. E qual é o cerne do problema do TDAH? Problema nas funções executivas. Então são pessoas que têm problema de controle inibitório, então podem ter impulsividades, compulsões, problema de tomada de decisão, problema de colocar tarefas que devem ser feitas primeiro, qual a ordem mais correta de se fazer, solução de problemas, raciocínio lógico, tudo isso entra. Então tu imagina um adulto que não foi diagnosticado, não está sendo tratado e está com uma série desses problemas. Então não é só a questão de você manejar o teu foco de atenção. É um problema muito mais embaixo. É um problema que eu falo que é de funções executivas. Todas essas habilidades, em maior ou menor grau, estão comprometidas. Mas, Daniel, essas funções executivas, elas não podem ser treinadas para a gente poder ter um adulto funcional? Por que eu te pergunto isso? Aí eu quero engatar duas perguntas para ti. Eu tenho pessoas próximas a mim, com 40, com 60, com 50 anos, que têm TDAH, como eu estava te falando, e são extremamente bem-sucedidas. Sim. Né? Em algum momento ela teve que treinar algo e essas funções executivas deve ter doído muito, deve ter gastado muita energia, deve ter cansado muito. Em paralelo a isso, parece que, entre aspas, tá? A gente vive uma epidemia desses transtornos, dos neurodivergentes e tudo mais. Primeira pergunta, a gente consegue treinar essas funções executivas para nos tornarmos mais funcionais, entre aspas? E segundo, existe uma epidemia ou existe só os diagnósticos mais efetivos? Ou se conversa mais sobre isso? Olha só, Ricardo, você tem amigos e você tem pessoas que são bem-sucedidas e elas são bem-sucedidas apesar do TDAH. O TDAH é a pedra no sapato. É o que dói aqui quando anda, né? É o que dói. E elas conseguiram ser bem-sucedidas apesar do TDAH, porque ele é um transtorno. Então ninguém vai ser bem-sucedido por causa dele, né? Elas conseguiram ser bem-sucedidas e se destacaram porque venceram o TDAH. E com certeza você tem formas de tratar e melhorar as tuas funções executivas, melhorar as tuas habilidades, melhorar como você maneja a tua atenção e criar estratégias para não ter tanto hiperfoco, assim como para você
melhorar a tua atenção em outras tarefas entediantes que vão te fazer ter um melhor manejo delas. E isso entra não só o tratamento medicamentoso, mas muito também a psicoterapia, né? Que hoje a gente tem a terapia cognitivo-comportamental. É um treinamento de habilidades que você tem, né, com um neuropsicólogo, em que você consegue ver quais são os teus pontos negativos, tá? E como você pode construir e se tornar mais habilidoso naquilo. Então dá para desenvolver, dá para treinar. Tá, com certeza. O nosso cérebro é plástico, né? Nosso cérebro está sempre em aprendizado. Você consegue mudar função e estrutura cerebral de acordo com a tua necessidade, entendeu? Então, hoje, pelo estudo da neuroplasticidade, a gente tem como, vamos dizer assim, fazer com que nosso cérebro reaprenda. E reaprender quer também dizer criar novos hábitos. Criar ou até mostrar novas habilidades, porque você pode ter habilidades que você não sabe, que você não desenvolveu, que talvez esteja aí escondido ou mascarado por um transtorno, por algum tipo de sofrimento. Então a psicoterapia, né, e eu digo psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, te ajuda muito nisso. Tanto a uma desconstrução quanto a uma construção. Né? Você trabalha também com teus pontos positivos e você faz o manejo dos teus pontos negativos para que você cresça. Então você pode muito bem criar habilidades para melhorar o teu desempenho, e aqui a gente não está falando nada de inteligência, tá? Não é nada com relação a QI, mas você consegue construir habilidades para melhorar a tua tomada de decisão, para melhorar a tua procrastinação, para melhorar teu raciocínio lógico, tua solução de problemas, criar estratégias, planejamento, tudo isso envolve a função executiva. Isso tudo envolve aquilo que falaste, que é o manejo da atenção, né? Isso tudo envolve o TDAH. Então, por isso que a gente volta àquela coisa, né? TDAH, eu acho que é muito simples isso, a gente fala déficit de atenção. Primeiro, é um déficit mesmo, ou a gente tem problemas em manejar nossa atenção num ambiente que a gente fica muito com a tendência à dispersão. E segundo, funções executivas, a gente precisa falar de todas as habilidades do ser humano que podem estar prejudicadas numa pessoa com TDAH, entendeu? E tu imagina o impacto disso quando você tem essa pessoa no mercado de trabalho. Cara, porque isso tu falaste, né? Tem gente que foca tanto que pode chamar, fazer barulho e que não vai. Então não é falta de atenção. O déficit, a gente dá esse conceito de que não tem atenção. Mas tem aquilo que lá. Ela só não está sendo bem distribuída. Tá muito intensa em um ponto Ou só. ela está muito intensa, porque o hiperfoco também é negativo. Exatamente. Né? Você está hiperfocado numa coisa, isso está deixando que você preste atenção em outras coisas. Isso pode levar à procrastinação, pode fazer com que você adie coisas que você deveria estar fazendo. Então o hiperfoco também não é uma vantagem. Você pode estar hiperfocado em algo fútil. Que não dá resultado. Que não dá resultado. A tua produção vai lá para baixo. É diferente, claro, tem pessoas com TDAH que conseguem unir o útil ao agradável, ter um hiperfoco e que aquilo vai gerar produtividade, performance. Mas isso também em detrimento de outras coisas. Tá? Porque você tem pessoas com impulsividade, pessoas com compulsão. Eu acredito que no futuro a gente vai ter o TDAH também falando como um autismo, um espectro. Porque você tem pessoas com TDAH que são diferentes. Tem aquelas que têm um prejuízo mais em uma determinada área da vida do que outras. Tu tá entendendo? Então você acaba criando um espectro. Sintomas diferentes. Mas não deixa de ser um transtorno. Vai te levar a um prejuízo. E Daniel, e essa questão de parece que vivemos uma epidemia? O que tu achas disso? O que tu consegue falar pra gente? É uma epidemia mesmo ou a gente consegue só identificar realmente com mais exatidão? Ricardo, eu acho que uma coisa importante, a gente fala muito de criança com TDAH, já viu? Já vi. Mas dá a entender que depois que a criança cresce, some, né? Curou, acabou. Realmente, grande parte
vai entrar numa remissão. A maioria entra numa remissão parcial. Os sintomas mudam. A criança, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, o cérebro vai amadurecer e, obviamente, os sintomas eles podem ser mascarados. Era isso que eu ia chegar. Será que tem a remissão mesmo ou será que a pessoa consegue controlar melhor isso aí? Eu acho que pela maturidade ela consegue se desenvolver melhor. Então a gente precisa falar também que temos adultos com TDAH. E muitos. E eu acho que se falando mais, se estuda mais, se descobre mais coisa, não acho que seja uma epidemia. Essas pessoas sempre estiveram lá, estão por aí, diagnosticadas ou não. Houve, claro, um refinamento de critérios diagnósticos, né? A cada 5, 10 anos, grupos de especialistas se unem, os diagnósticos são revisados, sempre para a gente pesar na balança a questão dos critérios serem cada vez mais sensíveis ou serem mais específicos. Eu não acho que seja uma epidemia, eu acho que a gente está falando mais e obviamente está sendo feito diagnóstico cada vez mais precoce, mas é como eu vejo, a gente tem muito adulto que ainda não tem um diagnóstico e que sofre. Porque se você só tem um transtorno que não foi diagnosticado e não está sendo tratado, isso vai te gerar uma repercussão negativa. E o que a gente tem hoje? Adultos com depressão, adultos com ansiedade, adultos com transtorno obsessivo compulsivo, que são extremamente refratários a tratamento. Por quê? Porque mascararam TDAH. E eles sofrem com isso e nem sabem que tem, entendeu? E acabaram desenvolvendo um transtorno afetivo, um transtorno do humor. Cara, e como é que te pega todo esse cenário, Daniel, e leva para o ambiente corporativo, para o ambiente empresarial? Porque, querendo ou não, toda empresa é feita de pessoas. E pessoas estão sujeitas a isso, tem outros transtornos, tem outras doenças, tem problemas em casa, tem problema na rua, acorda bem, acorda mal. Como é que tu vês isso hoje em dia no ambiente corporativo? Porque parece que só tem lado negativo, mas tem lado positivo também. Será que o hiperfoco bem trabalhado, a gente não consegue ter uma performance melhor no ambiente de trabalho, não consegue dar um resultado melhor aqui e ali? Não sei, como é que tu vês isso no ambiente de trabalho? A gente tem dois lados, né? Porque a gente pegar uma pessoa com TDAH, a gente sabe que o relacionamento de uma pessoa com TDAH ela pode ser extremamente dificultosa. São pessoas que podem ser impulsivas. Tá? São pessoas que podem se meter na conversa dos outros, querer fazer a tarefa dos outros, não medir as palavras, não ter filtro. Então podem ser pessoas que tenham sérios problemas de relacionamento. E não só dentro do seu trabalho, mas também, né, social, de amizades ou até relações amorosas. São pessoas que pulam muito de um emprego para outro, são intempestivas, aí dá alguma coisa errada, já pede demissão, sem pensar, fala sem pensar, toma atitude sem pensar. Então acabam pedindo, às vezes, demissão porque está com cabeça quente, às vezes fazem alguma coisa errada no trabalho e são demitidas. Então são pessoas que têm uma alta rotatividade, são pessoas com maior tendência de desemprego, são pessoas mais frustradas, com baixa autoestima, com menor número de colegas, com retorno financeiro menor. É aquela pessoa que fala, porra, é tão inteligente, mas não parece que não dá certo, não quer dar certo. Eu escuto muito por aí, né? Bem antigamente. Agora sim, né, Ricardo? Aquela coisa do hiperfoco. Se você juntar útil ao agradável e esse hiperfoco seja algo que vai levar a uma produtividade de performance, legal. Mas a gente sabe que o trabalho não é só isso. Não é só do gerar o resultado. Hoje, mais do que nunca, é você saber trabalhar em equipe. Exatamente, era onde eu chegar. Né? Relacionamentos. É você trabalhar em equipe. Muitas vezes, o resultado que você quer não é... Você não vai gerar aquele resultado sozinho. Aquele resultado depende de um grupo, de uma determinada equipe. Cara, tem até umas frases batidas, né? Tu ganha até uma partida sozinho, mas o campeonato tu precisa de gente. E aí você tem uma pessoa... Eu quero deixar claro, não é que assim... O TDAH, a gente tem... todo mundo tem os seus defeitos, seus prós e contras. Tá?
E há transtornos e mais transtornos. E a gente tem formas, como a gente falou no início, de trabalhar isso, né? Daquelas habilidades, de ganho de habilidades, de mudança de hábitos. Existe tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Mas, para a gente partir disso, a gente precisa saber o que está acontecendo. Porque muito desses transtornos, quando a gente fala, Ricardo, a gente tem uma perda do insight. A gente não percebe. Muitas das pessoas com TDAH, elas não percebem que estão sendo, de uma certa forma, abusivas, intrometidas, impulsivas, sem filtro. Não é intencional. Tá entendendo? Então isso faz parte dos transtornos, muito dos transtornos neuropsiquiátricos. Há uma perda de insight. A pessoa às vezes não tem essa dimensão do negócio, então ela não faz de propósito. Ela não vai se meter na conversa dos outros, ou interrompe os outros, ou não deixa os outros falarem, entendeu? Porque ela quer, porque ela é assim, e acaba se tornando isso. E aí você gera como consequência uma baixa autoestima. Você gera como consequência uma pessoa que não está produzindo tanto quanto ela poderia produzir, gera ansiedade crônica, gera depressão, gera o desemprego, entendeu? É uma bola de neve que só cresce. Mas é uma pessoa, sim, que com tratamento, com criação de habilidades, isso a gente fala, pessoas com ou sem TDAH. Porque a gente sabe que trabalhar em equipe são vários fatores. E Daniel, né? Tu acha então que essa questão de relacionamento é o principal desafio de quem tem o TDAH? Acho. E aí a gente entra de novo em funções executivas. Tu vê que não é só questão de atenção, né? Na verdade, eu acho que nem é, né? Atenção é só o sintoma. Eles têm sérios problemas com relacionamento. E você vê isso mesmo até em relacionamento amoroso. É a pessoa, o homem ou a mulher, que enjoa fácil. Vai pular de um relacionamento a outro. Tem comportamentos de risco. E tem outra coisa que a gente não falou, né? TDAH tem alto risco desses tipos de comportamento. Então são pessoas com maior risco de uso de substâncias, de comportamento sexual de risco, tá? Por quê? Porque entra muito a impulsividade, a compulsão. O que falta no cérebro de TDAH? Dopamina. Tem determinadas regiões do cérebro que tem uma falta de dopamina. E você precisa de dopamina para você manter a energia cerebral, para você fazer uma tarefa, principalmente uma tarefa que você não quer fazer. Você precisa da dopamina. Como é que eu boto dopamina no meu cérebro? Eu boto com recompensas. Tá? Se você vai comer um negócio gostoso, passou aquele dia estressante, de pedir aquele hambúrguer com batata frita, aquilo te inunda de dopamina, é uma recompensa. Como é que a gente consegue recompensa? Com comida. Recompensa com cigarro, com uso de álcool, com comportamento sexual. Isso dá dopamina. Isso é sistema de recompensa do cérebro, que é um sistema muito primitivo do cérebro. São as recompensas que vai gerar o prazer, gera o desejo, gera o bem-estar, né? Gastos é um outro problema com pessoas com TDAH. Tem muita dificuldade de manejo de dinheiro. Então, às vezes, ela pode entrar numa impulsividade, numa compulsão de gastos exagerados. De repente, comprou uma viagem para a Europa e não tem nem como ir. Porque gera dopamina, gera aquele bem-estar. É um pico, mas que ele precisa desse pico. Por isso que eles são os famosos procrastinadores crônicos, né? Deixam tudo para em cima da hora. Por quê? Porque em cima da hora, quando ele precisa entregar o que ele tem que entregar, isso gera o quê? Dopamina e adrenalina. Aí ele consegue fazer. Aí fica prazeroso para ele. Bota uma coisa a longo prazo. Você tem uma meta a longo prazo. E olha, de novo aí o trabalho, né? Temos meta a longo prazo, daqui a um mês. Uma pessoa, um cérebro sem TDAH, ele consegue manter um ritmo naquele mês. Mais constante. Mantém uma constância, porque tem dopamina. Alto, baixo, mas vai manter uma constância. Eu tenho uma meta daqui a um mês. O TDAH não. Ele vai se perder no meio do caminho. Ele não tem aquela dopamina para manter ele naquele objetivo a longo prazo. Cara, então faz sentido para mim, como empresário, identificando um colaborador meu, um parceiro meu com TDAH, tu entendes o conceito de gamificar?
é um conceito que tem novo, não sei nem se é tão novo. É como se a gente fosse realmente ter fases dentro de um processo. Sim. Vou pegar aqui o Potiguar, por exemplo. Pô, Potiguar, bora fazer o podcast com o Daniel. Eu vou gamificar. Primeiro fala com ele. Se tu falar com ele e aceitar, eu compro uma pizza pra ti. Se o dia da gravação der certo, eu pago outra pizza pra ti. Eu consigo... São mini recompensas. Mini recompensas. Sim. Faz sentido? Faz todo. Porque o que você era de longo prazo, você vai jogar para curto prazo. Eu quebro em curtos prazos. Cara, sim. E você vai gerando mini recompensas. Você vai gerando consequências. Porque o cérebro do TDAH, ele não entende consequências a longo prazo. Eu sou impulsivo, eu sou compulsivo, eu tenho um comportamento de risco, vou gastar dinheiro. Bom, qual é a consequência disso? Eu posso gastar esse dinheiro? Isso vai me gerar uma dívida? Eu preciso daquilo que eu estou comprando? E não pensa, ele não gera, não tem a consequência. A partir do momento que você gera objetivos curtos bom, você tem esse objetivo, tá? Você tem uma recompensa e você tem uma consequência, e ambas são imediatas. Você já começa a trabalhar de uma outra forma com esse cérebro. Tá entendendo? Você já está trabalhando em curto prazo, recompensas a curto prazo e consequências a curto prazo. Uma criança com TDAH, não adianta você vai falar sobre castigo. A consequência tem que ser imediata. Não pode ser, vai ficar uma semana sem celular. O castigo é imediato, é o agora. Tu tá entendendo? Não é para depois. Não é para semana que vem, não é para amanhã. Mas porque se não for imediato ele não processa? Ele não processa. Não faz o link de causa e consequência. Ele não pensa a longo prazo. Não existe o longo prazo e nem consequência. Entendeu? Então é agora, é o imediato. Entendeu? Cara, mas como é que a gente guia então? Eu já entendi que a gente tem que criar pequenos processos dentro de um processo mais longo, mas o que tu vê assim no teu dia a dia, cara, que tu consegue trazer para mim, para o ambiente corporativo, para negócio? Ricardo, a gente precisa entender que o TDAH, ele não é um benefício. Ele realmente não é uma estratégia, ele não é uma estratégia adaptativa, ele não é nenhum bem-estar evolutivo do ser humano. Ele é um transtorno. E como transtorno, ele vai te levar a um prejuízo. Necessariamente vai te levar a um prejuízo. Ele vai levar a um prejuízo. Não há nada benéfico no TDAH. Você precisa administrar. Daniel, mas tem o hiperfoco. Pois é, mas o hiperfoco em quê? Porque o hiperfoco que seja, você está focando muito em algo que você não precisava focar tanto. Você está gerando fadiga cerebral. Você está esgotando a energia do teu cérebro que você poderia estar colocando em alguma coisa. Você está hiperfocando e o que você está deixando para trás? Tu está desequalizando a tua vida. Tu está desequalizando. Por isso que precisa ser trabalhado, administrado. Entendeu? E existem várias ferramentas. Mas não é... Ninguém vai se dar bem com o TDAH ou por causa do TDAH. A pessoa ela vai ser bem-sucedida, ela vai ser produtiva pelas suas características de personalidade. Apesar do TDAH. Michael Phelps tem TDAH. Né? Ele é um grande nadador. Ele conseguiu focar aquilo que ele gostava no nado. Tá? E conseguiu deixar uma coisa que era trabalho prazeroso. Seria isso o hack mental que ele usou. Mas ele conseguiu trabalhar aquilo apesar do TDAH dele. Entendeu? E você tem uma série de celebridades e famosos com TDAH, mas eles não são celebridades e famosos por causa do TDAH. O TDAH não fez eles chegarem onde eles estão. Eles estão por causa das suas características de personalidade, estão lá porque venceram o TDAH, apesar do TDAH eles conseguiram chegar lá. E com certeza tiveram muito sofrimento, com certeza tiveram muito prejuízo, continuam tendo, mas trabalham com isso. Trabalham para melhorar suas habilidades. Souberam administrar a questão do prazer. Exatamente. E Daniel, eu lembrei agora, eu estava conversando com uma amiga um dia desse não, uns anos atrás, e ela falou assim, Ricardo, eu tenho a impressão, aí eu queria saber de ti se é correta essa impressão,
de que as pessoas neurodivergentes elas se adaptam melhor em trabalhos criativos. Editor de vídeo, produtor de material audiovisual. Existe alguma correlação entre pessoas com TDAH e criatividade em profissões onde não precisa ter tanta rotina? Não todos, tá? Não em todos. Existem sim pessoas com TDAH que elas acabam sendo mais criativas, talvez até porque a gente sabe que tem determinadas características de personalidade mesmo. Mas eu não vejo que elas são criativas por causa do TDAH. Não é causa e consequência. Não é causa e consequência, entendeu? E a gente sabe também uma coisa, TDAH tem muita comorbidade, tem muita associação com outras doenças. Então é muito comum uma pessoa com TDAH ter algum outro tipo de transtorno associado, tá? Seja transtorno de humor, seja algum transtorno de personalidade, alguma alteração de conduta, enfim, tá? Mas tem sim pessoas que são mais criativas, mas eu não vejo isso, essa alta criatividade que a gente tem a relação com o TDAH, tu tá entendendo? Elas são criativas porque é da característica inata delas, a criatividade. Né? Talvez elas pudessem trabalhar muito melhor isso não tendo TDAH. Talvez seriam até mais criativas. Exatamente. Porque, por causa do... Porque, como eu entendi agora, o TDAH, tu falaste pra mim, na verdade, nunca vai ser algo que vai te ajudar. E vai ser sempre, entre aspas, fazer uma metáfora, uma âncora, e sempre vai tentar te puxando. O que você vai fazer na tua vida é trabalhar para diminuir essa âncora. Deixar mais leve. Você conseguir carregá-la melhor. Entendi. Então nunca vai ser um benefício. Não vai. O que vai te levar à frente é você te conhecer os teus pontos fracos e fortes, conseguir trabalhar com eles, as tuas características de personalidade, tá? Que são fundamentais. Aí isso vai te fazer sempre a se desenvolver. E como eu falei, o cérebro ele é plástico. O cérebro está sempre aprendendo e reaprendendo. E aí você consegue criar novos hábitos, habilidades que muitas vezes podem até estar mascaradas e a gente não sabe, né? Talvez se tivesse mais, entre aspas, controlada, aparece algo novo aqui que eu nem sabia que tinha. É aquela coisa, o mindset ele é flexível. Você não nasce com um cérebro fixo e está predestinado a ser aquilo, que antigamente era assim, não era? Hoje o mindset é flexível, cara. Você pode criar habilidades, novas habilidades. Você pode ter várias profissões. Cara, e me fala uma coisa, para mim, eu como líder, como um empresário, o que é que eu preciso aprender e desenvolver como pessoa e como gestor para lidar com pessoas assim, com pessoas neurodivergentes, com quem tem TDAH dentro do meu negócio? Tem alguma coisa que eu posso fazer, que eu posso aprender ou desenvolver mesmo? Não meça todo o cérebro com a mesma régua. As pessoas são diferentes, os cérebros são diferentes. E o funcionamento do cérebro são diferentes. Pessoas podem ser produtivas em ambientes diferentes, né? Você pode pegar uma pessoa altamente produtiva, mas ela tem dificuldade naquele tipo de ambiente de trabalho, como aquele ambiente de trabalho está organizado. E ela diminui a sua produtividade. Talvez ela seja mais produtiva em um outro ambiente, com menos pessoas, com menos estímulo, ou com mais estímulo, sozinha ou não, entendeu? O funcionamento do cérebro é diferente. Cérebros reagem de forma diferente a estímulos. Estímulo luminoso, estímulo tátil, tudo, cara. Olha a quantidade de estímulo que a gente tem aqui, entendeu? Não é todo mundo que é confortável a isso, né? Verdade. O estímulo, o que tu pode sentir por um determinado estímulo é diferente como o cérebro de outra pessoa vai interpretar. Cara, isso é muito claro, porque o que me acalma é música alta. Música, né? Não barulho, o pessoal tende a confundir. Música tem ritmo, tem compasso, tem, enfim, a vibração da música me acalma e atrapalha outras pessoas. Tu sabe que aí tu me fez lembrar um negócio que é o que eu sempre falo, como é que funciona um cérebro de TDAH. O cérebro de TDAH é o seguinte, resumindo, eu e tu, a gente está numa festa com música alta, muita gente, e a gente está tentando conversar aqui, eu e tu.
Não é toda a informação que tu vai pegar da gente falando. Não é. O que eu preciso fazer para que esse cérebro com TDAH funcione, otimize? Eu vou baixar a música e eu diminuir o número de pessoas. Para que a informação que eu repasse para ti, você entenda, você assimile e você consiga utilizar. E como é que a gente reduz a música? Como é que a gente reduz o número de pessoas na sala? Seja com tratamento medicamentoso, seja com terapia cognitivo-comportamental, a gente vai modulando as áreas do cérebro, as informações com que o cérebro trabalha. O cérebro de TDAH tem muito ruído, tem muito barulho e a informação dispersa. Sabe aqueles rádio velho que ficava no botãozinho? Até sintonizar. E ficava sintonizando, né? É mais ou menos isso. É se tu sintonizar para tu produzir mais, para tu ter melhor performance. E aí que eu digo, não meça todos os cérebros com que você trabalha com a mesma régua. Você vai perder produtividade, porque cérebros diferentes produzem de formas diferentes, dependendo dos estímulos que ele recebe. Hoje, cada vez mais, a gente está sob diferentes estímulos, né? E a forma como o meu cérebro responde a isso é diferente do teu. Cara, então o mundo moderno, ele, querendo ou não, ele potencializa essa falta de foco, não, que a gente já conversou sobre isso. Esse manejo, essa falta de manejar a atenção, porque a gente tem muito, tudo é estímulo, né? Hoje nosso foco é roubado da gente, não é? As empresas, elas disputam a nossa atenção. Então Nosso gritam é muito, né? Eu até brinco, eu tenho uma palestra que eu falo que a internet é como se fosse a maior praça pública do mundo. E é todo mundo gritando lá. Aí o cara que tem TDAH que surta aqui. Surta. Né? Porque tu vai pra onde? Aonde tu vai colocar onde tu olha tem atenção. Né? Tu vai distribuir tua atenção, mas se você distribuir tua atenção, você não vai fazer nada legal. Porque eu estou fazendo A, B, C e D, mas a minha atenção está distribuída nisso tudo. O que eu deveria focar mais em uma determinada coisa. Pensando nisso, até estratégia de venda, de conversão, faz até sentido a gente criar coisas mais personalizadas, trabalhar a hiperpersonalização, tipo Arandu. Eu posso muito bem criar uma caixinha e mandar para tua casa, para tu abrir à noite quando chegar, sim, que tu vais ter muito mais atenção para ela do que eu mandar um anúncio no Instagram, sim, por exemplo. Então até a estratégia de comunicação, de venda e de marketing pode se aproveitar dessas informações. Justamente. De como tu vai pegar o foco da pessoa, né? Cara, interessante. E me fala uma coisa, Daniel, deixa eu mudar a página aqui e falar das pessoas que se aproveitam do diagnóstico, porque eu vejo muita gente assim, que, porra, descobri que eu sou TDAH, ou sei lá, descobri que eu tenho autismo ou sou autista, não sei nem como é que fala. Já bota o colar, o cordão, não posso fazer nada, não gritem comigo. Aí já é mais desvio de caráter, de personalidade do que realmente a doença falando. Ou não? Como é que funciona esse... Cara, assim, é muito obscuro para mim. Né? Porque um diagnóstico é um diagnóstico para a vida. TDAH, você nasce com TDAH, você não se torna. A pessoa já não adquire, não é um vírus. Talvez você não tenha sido diagnosticado quando criança e o diagnóstico veio tardio, mas você já nasceu com isso. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então não tem como a pessoa se tornar depois de adulta. Ela já era, teve um diagnóstico tardio, por algum motivo. Mas assim, tem muita coisa que simula TDAH. E eu acho que isso que a gente precisa ficar atento. Quando o paciente vem no meu consultório, a primeira coisa é o seguinte: não tem alguma coisa que possa estar tendo cara de TDAH? Está simulando aí um TDAH. Não é a pessoa, mas os sintomas dela. Sintoma. E tem duas coisas que dão sintomas de TDAH. Isso tanto em criança quanto em adulto. Uso excessivo de tela. Tá? Uso excessivo de tela dá sintomas de TDAH. Isso em criança. Da hiperatividade, tá? Da desatenção, da impulsividade, pode levar a ansiedade crônica. Tá? Então, uso de tela excessivo. E segundo, noite de sono mal dormida. É clássico, Ricardo. Criança que não dorme bem vai ter sintomas de TDAH. E não é TDAH. Isso qualquer pessoa, se você não dormir bem, se você tiver uma insônia ou algum outro problema de sono, você vai ter problemas de memória, problemas de atenção, você vai ter ansiedade, você vai ter depressão. Eu já descobri que se eu passar 2 dias sem dormir direito, eu fico horrível. Horrível. O sono pra mim a tua memória vai pro saco. E a tua memória vai pro As saco. decisões ficam ruins. Fica. Então tem duas coisas que comprometem muito o ser humano e
e é da nossa rotina cada vez mais, né? Uso de tela excessiva e sono, tá? São coisas que a gente sempre precisa investigar, porque sempre levam sintomas compatíveis a TDAH. E Daniel, antes de eu te perguntar, quer um café, cara? Só para bem, obrigado. Agradecer aqui o Bruno, do Café Alquimista, cara, que é um parceirão nosso, tá quase 4 anos com a gente. É café de verdade, café com pão de arandu faz muito sucesso. Daniel, me fala uma coisa, cara, sobre o uso de tela, uma curiosidade minha mesmo. Por que o uso excessivo de tela causa esses sintomas? Envolve muito a questão da dopamina, é sempre o excesso de dopamina na cabeça da criança. E me explica fisiologicamente isso aí. É um vício, né? Primeiro, ritmos fazem você ver o que você só o que quer gosta. ver. Né? Isso é um vício, isso gera informação muito fácil para o teu cérebro. Você não precisa ir atrás. É um círculo vicioso de bem-estar que vai levando sempre uma liberação, picos e picos e picos de dopamina. É como se fosse uma droga. E gera um vício. Que é o efeito da droga, né? Exatamente. Só que esse pico ele abaixa. Ele cai. E quando ele cai, tá, pode te dar como a gente diz, pode te dar uma bad. Pode baixar o humor. Tá? E para você se sentir bem, buscar o teu bem-estar novamente, você vai atrás dessa informação fácil. Daqui, né? Rolar o dedinho ali infinitamente. Tá? E a gente sabe que isso gera estresse crônico, ansiedade crônica, sempre aquela busca pelo fácil, a busca da recompensa a curto prazo, cara, dopamina. É que nem comida, é que nem compulsão alimentar. Que, aliás, qual é o tratamento hoje para compulsão alimentar? É o mesmo tratamento que a gente faz para TDAH. É mesmo? Para compulsão alimentar. Tá tudo conectado, na verdade a causa é a mesma. Entendeu? Cara, isso me lembrou porque eu te comentei com alguém. Teve um dia que eu cheguei em casa, eu vejo muito série, eu gosto. Aí eu me vi passando aqui no Netflix, vou procurar alguma série e parece que nunca chegava a série que eu queria ver. Cara, eu falei, eu tô igual o viciado do Instagram aqui, do TikTok, procurando algo que nunca chega. Tipo, parece que o próximo é sempre melhor. É o verdadeiro foco roubado, né? E é fácil. E aquilo me chamou a atenção. Por isso hoje que as pessoas estão lendo menos. Tu já viu? Já. Acho que saiu recentemente, não foi? Matéria sobre isso. Hoje as pessoas estão lendo cada vez menos. Diz que o livro mais vendido é aquele de colorir. Mas vai gerar o quê? Dopamina. Não é? Ficar lá pintando. A gente vive num mundo, numa época dopaminérgica, na verdade é essa. Então eu posso falar que vai ter mais resultado aquele que consegue controlar melhor o acesso a esse tipo de ação, de estímulo. Se eu controlar o meu acesso à dopamina, a não ver muito vídeo, a não colorir, a não ter essas recompensas rápidas, eu tenho mais controle sobre mim, vou ter mais resultado. Tu vai ter mais qualidade de vida. Tu vai ter mais controle sobre o teu cérebro. Sabe? Você precisa também de um tempo para ti autorregular. Eu vi uma reportagem, Daniel, o cara falando assim que hoje as pessoas estão até menos criativas porque elas não estão exercitando o ócio. Diz que o ócio faz bem para a criatividade. Tu quer ver uma coisa boa pro cérebro? Tem algumas pessoas que ainda fazem, mas é você se desconectar. Às vezes algumas pessoas elas pegam e sozinha elas fazem tipo como se fosse um retiro. Vão para um lugar de natureza, tá? Sem poucos contatos. Sem internet. Sem internet, para ficar naquela caminhada sem propósito. Tu fica caminhando, tipo, espairecendo. Que é realmente quando vem as grandes ideias, os grandes pensamentos. Você não está surrando o teu cérebro com um monte de estímulo. Que muitos desses estímulos são desnecessários. Né? E tu gasta energia, né? O cérebro gasta muita energia. Gasta, tu entra numa fadiga mental imensa. Às vezes tu já não chegou em casa e tu nem assim, nossa, hoje eu nem trabalhei muito, mas eu tô tão fadigado, tão cansado. É muito estímulo hoje pra gente, porque tudo rouba o nosso foco. Então, às vezes, não é porque eu estou desatento, eu tenho TDAH. Não, pera lá, o que está acontecendo? Eu estou dormindo pouco ou estou com TDAH? O que está acontecendo? O que tu tá expondo o teu cérebro? Aí é que entra a questão de diagnóstico. Eu não acho que a gente esteja sofrendo uma epidemia, a gente está falando mais sobre, refinamos nossos critérios diagnósticos,
Mas é tão importante também a gente cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde cerebral. O que tu está expondo o teu cérebro? Eu atendi recentemente uma moça que ela estava... Doutor, eu estou com suspeita de TDAH, minha mente está dispersa, não estou concentrando em nada, está afetando meu trabalho e tal. E a gente vai cavando, ela não dorme bem, uma série de coisas aí na vida dela, entendeu? Sedentária. Muita tela. O cérebro é uma criança. Se tu deixar, ele só vai fazer o que? A gostosura, né? Cara, eu falo muito, né? Adulto faz o que tem que ser feito, quem não faz o que quer é criança. E precisa ser assim mesmo, né? A gente precisa realmente entrar no tédio, fazer o que precisa ser feito. O tédio é importante, entendeu? Quando é que a gente aprende, Ricardo? Quando é que você tem um aprendizado? É durante o sono profundo. Eu já li sobre isso. Entendeu? Que é o sono REM, né? O REM é uma sigla, resumindo, é o sono profundo, tá? O sono tem vários estágios, tá? 1, 2, 3, 4. Mas ele não é assim progressivo. Durante a noite ele vai variando, ele flutua. Do 2 vai pro 4, 4 vai pro 2, 2 pro 3, ele vai indo assim, tá? Então o sono profundo ele vai ter um determinado período, geralmente são 90 minutos só, no total. Que é onde tu realmente descansa o cérebro. Que fica flutuando. Mas o cérebro é ali que ele trabalha e é ali que ele consolida a memória. É ali que ele pega as informações que estão na memória de curto prazo e ele vai solidificar na memória de longo prazo, onde ele vai fortificar aquela memória e obviamente você tem um aprendizado e a solidificação do aprendizado. Se você não dorme bem, você não está gerando memória de longo prazo. E aí a pessoa vem e acha que está até com demência. Doutor, eu estou com Alzheimer, não estou atento, não estou concentrado. Você não está dormindo bem, você não está gerando aprendizagem no cérebro, você não está solidificando a tua memória. E obviamente você vai ter um prejuízo. Cara, e a vida adulta é de dormir mal, né? Não sei se é algo da vida moderna, porque eu lembrei agora. Cara, eu lembro do telefone da minha casa de quando eu tinha 10 anos. Mas aí hoje eu não consigo lembrar do celular do escritório. Uma coisa que foi muito discutido, isso é muito discutido nos Estados Unidos, eu não sei nem como é que está a situação aqui no Brasil, mas é o seguinte, não é legal para criança estudar de manhã, porque tu priva ela do sono, ela tem que acordar cedo. Então tu já está induzindo ela a um problema de sono e você já está induzindo a sintomas de TDAH, né? Crianças irritadas. Uma criança irritada vai investigar uso excessivo de tela ou não está dormindo tempo suficiente. A criança tem que dormir pelo menos umas 10 horas. Aí vai depender muito da idade, tá? Isso aí depende muito da faixa etária. Mas hoje é muito discutível qual é o benefício de tu fazer uma criança acordar cedo e ir para a aula, né? Tanto que eu acho que rolou aí tentando mudar horários para que as crianças estudem à tarde, o que é mais correto, porque elas vão ficar mais tempo na cama, mais tempo dormindo, melhor aprendizagem. Por isso que eu falo assim, adolescente que vai lá no consultório, tá estudando concurso, quer passar a noite toda estudando, madrugada, e tem gente que vai falar, mas eu parei a noite, madrugada estudando, eu passei... Tá, passou, mas não foi por isso, entendeu? Inclusive isso te atrapalhou. Isso te atrapalhou. Então assim, você precisa de sono para dormir. Você precisa de sono para aprender. Tá? Criança muito mais. A gente envelhece menor quantidade de sono, porque o cérebro está envelhecendo. Mas entra aí como isso impacta, tá, em sintomas que simulam TDAH. Então isso a gente sempre tem que ficar atento, porque é muito fácil tu chegar e dizer, é TDAH. Bora tratar. Mas espera aí, você está estigmatizando também, você está pondo um diagnóstico que vai ser para o resto da vida dessa pessoa. E vira uma muleta de tudo que deu errado é aquilo. É TDAH, entendeu? E aí forma-se uma fábrica de pessoas com TDAH, uma fábrica de laudos, tá? Uma fábrica de tratamento. E haja remédio. E aí, o que está por trás? Como é que está o sono? Como é que está o uso de tela? Atividade física? Como é que está a alimentação? O que está acontecendo? Né? Tem mais alguma coisa por trás disso? Ansiedade, depressão? E Daniel, cara, eu tô cheio de perguntas aqui, cheio de curiosidade. Esses pré-treinos, cara, eles podem piorar os sintomas, ou eles podem mascarar sintomas? Piora por causa do uso excessivo de cafeína, né? Tem muita cafeína. Tem uns até que são proibidos, né?
que são excesso de cafeína. Muito, isso vai piorar. Então, a pessoa que tem TDAH, tu sugeres que nem tome. Não, porque isso você pode até causar ansiedade na pessoa. Tem vários malefícios. Não indico pré-treino para ninguém. Você não seja pré-treino para treinar, entendeu? Você tem que ir lá e treinar. Não tem fazer o que tem que ser feito, né? É fazer o que tem que ser feito. Não usa isso como uma muleta, entendeu? É porque o que eu te perguntei... Você não precisa disso. Porque eu te perguntei isso, porque eu estou entendendo que tudo que estimula muito o teu cérebro, o pré-treino na academia é isso, vai te estimular, te dar aquele bora eu vou, faz mal. Então, como o celular, como a pornografia, como tudo que gera prazeres rápidos estimula, é muita estimulação. É muita estimulação. Então, o exercício vai te trazer por si só uma estimulação, né? Mas tem aquilo, só, o benefício só vem depois do... começar. Tu ir. O bem-estar vem depois. Eu corro muito com a minha namorada. O pessoal, é bacana correr, cara, correr é horrível, uma merda. O bacana é o depois. Só que tu tens que viver o ruim pra colher o depois. Exatamente. Porque senão tu sempre vai querer algo pra te dar o bem-estar pra começar alguma coisa. E não é assim que a vida funciona. Não é. Aí tu vai botar o pré-treino, tu vai botar um negócio que não vai ser bom pra ti, cara. É muita cafeína. Quer dizer, tu já tá hiperestimulado, tu vai jogar o teu cérebro já é barulhento, tu coloca mais barulho. Mais barulho. Não faz sentido. Não faz. Cara, e Daniel, me fala uma coisa, existe algum sintoma que é específico? Deixa eu melhorar minha pergunta, não é sintoma específico. Existe algum sintoma que fala, pô, se tiver isso é TDAH? Por que eu estou te perguntando isso? Para a gente começar a identificar mesmo colegas, pessoas do lado, até para ter uma conversa, porque o que eu entendi pela minha experiência no meu meio, na minha parte, na minha vida íntima, que quando eu comecei realmente a estudar sobre o tema, eu comecei inclusive a melhorar meu relacionamento com algumas pessoas. Porque conhecimento é poder, né? Eu já sei porque ela é impossível, como tu falaste. Pô, às vezes o cara é grosseiro, mas não é porque ele quer ser, é porque é impossível. Né? Às vezes a pessoa vai embora, não é porque ele é desse jeito, é porque é o TDAH falando. Existe alguma característica, não sintoma, característica essencial do TDAH que, pô, se tiver isso, é TDAH? Não tem isso. Os critérios são bem definidos, tá? Tem vários sintomas, tá? Tanto no campo da desatenção quanto no campo da impulsividade. Tá? Nós temos até entrevistas estruturadas e semi-estruturadas que a gente pode utilizar para se basear, mas o TDAH é uma combinação de sinais e sintomas, então não tem nada assim, tem isso, é TDAH. Não. O negócio é mais complexo. São vários sintomas ao mesmo tempo. A gente precisa seguir um passo a passo bem estruturado para a gente chegar a um diagnóstico. O diagnóstico é clínico, né? Não tem exame para isso, mas a gente precisa seguir um passo a passo muito bem definido. Eu posso dizer que tu vais excluindo coisas para chegar naquilo? É mais ou menos isso? Na verdade é isso. Exclui depressão, exclui não sei o quê. Na verdade, tu vai excluindo coisas para tu chegar ao TDAH. Né? Na verdade, tu tem que provar que não é outra coisa. Que é o pior, eu acho que é o mais difícil. Tu tem que provar que não é alguma coisa que, né? Se não tiver solução é aquilo. Cara, a gente tá chegando na reta final, 50, quantos minutos já são já? 53, cara, passou rápido. Daniel, pra gente finalizar aqui, o que tu pode falar para quem tá ouvindo a gente, ou para que tá na cabeça, será que eu tenho, será que eu não tenho, ou para quem tem uma equipe que tem alguém com TDAH, o que tu pode falar para essas pessoas que estão ouvindo a gente sobre o transtorno, sobre como lidar, enfim, o que tu pode falar pra gente para resumir isso aqui? Queixas de problemas de memória, problemas de atenção, concentração, são muito comuns. Não necessariamente, se você acha que você é desatento, não se concentra, isso podem ser vários fatores, várias causas, não necessariamente TDAH. Mas dito isso, é importante que seja investigado. Porque se você tem um sintoma e esse sintoma está te levando a um prejuízo, seja na tua vida social, seja no teu lazer, seja no teu trabalho, precisa ser investigado. Porque existem formas da gente contornar isso. A gente precisa identificar o que está ocasionando para a gente poder trabalhar com isso. Se for o TDAH, tem tratamento, seja com medicamentoso, não medicamentoso. Se não for TDAH, se for alguma outra coisa, né, precisa ser manejado. Porque a partir do momento que te leva a um prejuízo, está impactando negativamente na tua vida, então a gente precisa solucionar isso.
tá? Então, sempre procure uma boa avaliação profissional, tá? Uma avaliação médica, geralmente o neurologista ou o psiquiatra, tá? Para fazer uma investigação, para fazer uma avaliação, um exame e poder chegar a uma conclusão, tá? Porque isso é muito importante. Assim como se você sofre de depressão, se você sofre de ansiedade, já fez inúmeros remédios, não está legal, você continua em sofrimento, continue procurando ajuda, um bom profissional, né? Vamos cavocar essa vida, ver o que está acontecendo, porque tem uma solução. Existe um meio para a gente contornar isso, porque o objetivo sempre do profissional médico é te dar qualidade de vida, te dar um diagnóstico, contornar o teu problema, quando não é possível um diagnóstico, quando há dúvida, mas sempre existe um jeito da gente te dar a qualidade de vida, te fazer melhorar, que você produza mais como pessoa, no teu ambiente social, produza mais no teu trabalho, se destaque mais, melhorar a tua autoestima, porque às vezes a gente é imposto a tanta coisa que a gente é nosso carrasco, né? A gente se cobra tanto, uma autocrítica, uma autocobrança, uma coisa tão exagerada, nossa autoestima vai lá para baixo, né? E a gente acha que não está rendendo, que não está produzindo, seja como pessoa, seja como parte de uma equipe, mas eu acho que sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer, entendeu? Buscando sempre uma avaliação, um acompanhamento correto e aí direcionando para um bom tratamento. Cara, resumindo, não é uma sentença de morte. Não, a gente sempre... Eu acredito nisso, a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Pô, legal. Cara, profundo isso aí. Foi muito legal. Antes de eu finalizar, eu queria só convidar a galera a compartilhar, porque eu acho que isso aqui foi um dos episódios que a gente gravou nesses 4 anos que mais precisam ser compartilhado, porque fala de algo que é do nosso dia a dia, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que tem TDAH, que tem algum problema ali, não digo problema, né? Que é neurodivergente, que tem algo ali que, pô, é entre aspas, diferente. E esse diferente pode ser isso, né? Compartilha com 3, 4 pessoas. E quero agradecer também ao NIP, tá? Que é uma parceira nossa aqui no escritório, que a gente acha que conhecimento e informação é um ato de revolução, muda vidas. Então, de novo, compartilha, porque isso aqui foi puro conhecimento, cara. E antes de eu ir embora, eu queria saber como as pessoas te acham, Daniel, onde é que elas podem falar contigo, onde é que elas podem tirar dúvida. Fala um pouco do teu trabalho e onde elas podem falar contigo. Eu sou médico, sou neurologista, eu tenho a minha clínica, né, a Neuroadvance. Tenho um Instagram, @Dr. Daniel Tomed, tá? Tem bastante conteúdo legal lá. Me sigam nas redes sociais, lá tem meus contatos, tá? Na minha clínica, tá tudo lá. @Dr. Daniel Tomed. Cara, então se tu achas que tu tá, porra, tô meio desfocado aqui, chama o Daniel, cara, bate um papo com ele, que o cara sabe mesmo. Antes de ir embora, os recados, né? O podcast já até levou, me senti até ameaçado, o podcast te levantou aí. Nosso podcast todo dia 1º, 10h20, 3 vezes no mês. Sigam a gente no Instagram, acompanhe a gente lá no YouTube, compartilhe a gente. Enfim, a gente faz isso aqui de forma gratuita para vocês. A gente chama as pessoas aqui para ela dar um pouco do tempo, do conhecimento dela para vocês. Então, Daniel, em nome da equipe aqui, cara, muito, muito, muito obrigado mesmo. Foi 1 hora aqui de puro conhecimento, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Ricardo. Valeu, pessoal. E é isso. Abraço.